Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Hoje vamos falar sobre algo que sustenta o corpo, mas que muitas vezes só lembramos quando algo não vai bem: os ossos. Existem doenças que afetam diretamente essa estrutura, como uma doença conhecida popularmente como ossos de vidro e também a osteoporose. Nós vamos falar com o Dr. Fabiano Moura, que é médico ortopedista, para entender quais as causas, sintomas e tratamentos desses problemas e também como garantir a saúde dos nossos ossos através da prevenção. Tudo bem, doutor Fabiano? Tudo bem, Gi? Olá a todos. Tudo Muito jóia? obrigada. É sempre uma alegria receber você aqui no Eu De também Bem. gosto muito de vir aqui no programa. Ai, que bacana. Doutor, vamos começar falando sobre a importância dos ossos, o papel dele no nosso organismo. Tá. O que é importante realçar dos ossos no nosso organismo, e é bom entender, é que os ossos eles estão em constante equilíbrio. Um equilíbrio em formação e um equilíbrio em destruição ou consumo. Até os 18 anos, a gente tem um aumento nessa balança na formação. A partir dos 18 até os 50 e poucos anos, a gente tem um equilíbrio, uma estabilização dessa balança. A partir dos 50, a gente tem um desequilíbrio para o sentido do consumo e da formação. Então, a gente está sempre num equilíbrio ósseo ali. E, às vezes, algumas doenças causam esse desequilíbrio antes das datas e da idade esperada. Entendi, doutor. Então, muitas vezes, essa questão dos ossos são deixadas de lado, né? Os cuidados, a prevenção, e a gente só lembra quando sente uma dorzinha. Mas o importante, então, é começar a cuidar, prevenir e tratar desde o nascimento até o fim, né? A vida inteira. Até porque a gente tem uma coisa que a gente coloca muito na ortopedia, que é assim, você tem a sua idade cronológica, e você tem a sua idade ósseo-biológica, que significa que, às vezes, você é uma pessoa que tem 50 anos, mas a sua idade óssea, que é a biológica, tem ossos de 80. Você tem uma osteoporose avançada, mas já com 50 anos, que não é o normal. Às vezes, você tem 80 anos e tem uma idade óssea de 50. Perfeito. Então, isso é muito bom, porque é muito bom realçar isso aí, porque de acordo com o que você vai cuidando dos seus ossos, eles vão durando cada vez mais, como qualquer parte do nosso organismo. Com certeza, o organismo inteiro. E quais são, doutor Fabiano, as principais doenças que acometem os nossos ossos? A gente vai falar um pouquinho sobre aquela doença popularmente conhecida como ossos de vidro, mas existe uma série, né? Vocês estavam falando aqui nos bastidores. Sim, a mais comum, né, que a gente tem é a osteoporose. E aí você vai pensar assim, a osteoporose é uma doença que só acomete idosos. Não. A gente tem a osteoporose transitória, que são pacientes que, às vezes, por causa de algum distúrbio hormonal, ele desenvolve uma osteoporose muito grande, ou seja, uma fragilidade óssea muito grande em um determinado período da vida dele. Às vezes por alguma doença, às vezes por algum distúrbio hormonal, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem uma osteoporose precoce, que é antes da... A osteoporose está muito ligada com a menopausa e a andropausa, que todo mundo só fala em menopausa. Por quê? Porque é mais visível e é mais cedo na mulher, mas o homem também tem a andropausa, só que é um pouco mais tarde do que a mulher, mas ele tem também. E a osteoporose normal, comum, que todo mundo vai ter depois de uma certa idade, uma certa degeneração óssea, uma alteração desse equilíbrio. Entendi, doutor. E agora, falando um pouquinho das doenças raras que envolvem a questão dos ossos, tem a doença popularmente conhecida como ossos de vidro, e aí ela é uma condição que a pessoa já nasce, é genético? É genético. Várias doenças que a gente tem um acometimento ósseo, como nanismo, como a raquitismo, a própria osteogênese imperfecta, ela é de origem genética. A gente tem vários tipos de osteogênese imperfecta, a gente tem vários desenvolvimentos da doença, tem umas que são bem mais agressivas, tem outras que são mais amenas, e a base da doença é genética. E falando agora, já que essa doença é genética, quais os sinais ou sintomas que os pais podem ficar atentos? Porque aí a criança, o bebê já nasce com essas doenças mais raras que você acabou de citar, né? Quais são os indícios que os pais devem ficar atentos? Tá, os indícios e os sinais da osteogênese imperfecta é
até o que é o diagnóstico diferencial dela, que às vezes quando a gente chega com a criança no pronto-socorro e você faz uma radiografia e você percebe que aquela criança tem várias fraturas, às vezes punho, antebraço, tornozelo, fêmur, você vai fazer uma pesquisa melhor nessa criança, porque se ela não tiver raquitismo, se ela não tiver osteogênese imperfecta, você vai fazer um diagnóstico diferencial de uma criança espancada. Então, se o seu filho começa desde novinho a ter fraturas, e fraturas às vezes até no parto, você vai fazer o parto, fratura um bracinho ou uma perninha. Se ele sair no parto pélvico, às vezes ele sai pela pelve, fratura um fêmurzinho. Depois fratura um punho, ele começa a ter várias fraturas e por um mecanismo que é o principal, que a gente chama fratura patológica. Que todo mundo pensa assim, a fratura patológica é uma fratura tumoral, é uma fratura... Não. Fratura patológica é aquela fratura que ela acontece sem ter a energia cinética necessária para ela quebrar. Ou seja, se uma criança está no bercinho, ela caiu do berço, ela tem uma energia cinética grande que pode fraturar um fêmur. Agora, se você está brincando com a perninha dela e ela quebra um fêmur, uma criança não tem esse costume nem essa relação com os ossos. Então tem alguma coisa de errado. Aí você pode começar a desconfiar. Ou seja, se você tiver fraturas patológicas, você pegou no bracinho dela, vai brincar, ela quebra. Você fala, não, uma criança normal, ela além de ter muito mais maleabilidade óssea, ela tem uma estrutura óssea muito boa. Então ela não vai quebrar só de você brincar ou você manipular aquele membro. Então se isso começar a acontecer, é bom levar no ortopedista, especialista em ortopedia infantil, para procurar o que está acontecendo e pesquisar isso aí. Diferente de acontecer uma fratura de fêmur de um paciente andando num paciente de 90, 95 anos. E isso, devido à osteoporose, já vai ser mais comum. Agora, uma criança quebrar andando, você já pode suspeitar que tem alguma coisa errada. E como que é feito o diagnóstico? São exames? Quais são os exames que são feitos? Você já falou, né? Além do raio-x, para detectar essas doenças nas crianças, falando ainda das crianças. Tá, são vários exames, o raio-x ele te auxilia porque ele vai ver várias fraturas, mas a gente faz também um mapeamento genético para saber da onde veio a genética e também vai saber da onde pode ter surgido essa doença na criança e fazer diagnósticos diferenciais também com outras doenças também que a criança pode ter, dosar às vezes substâncias também do organismo da criança que podem, algumas substâncias também, acusarem algum tipo de doença, entendeu? Então tem vários exames para a gente dar esse diagnóstico e a parte clínica também que é essencial. Claro, é que a gente fala sempre aqui, né? Na dúvida, procure um especialista. Sem dúvida nenhuma. Nada de sair. Uma criança, raramente, ela vai ter uma fratura na infância. Se ela teve 2, 3 fraturas, pode procurar um ortopedista, porque ou ela é muito arteira, que é uma exceção, ou ela tem algum probleminha ósseo ali que está levando essas fraturas. Sim, e prevenir é sempre muito melhor do que tratar. Sem dúvida. Olha só, gente, no próximo bloco nós vamos conhecer a história de quem convive com aquela doença que a gente já falou aqui, né? Chamada popularmente de ossos de vidro. E entender como o tratamento e o apoio familiar fazem toda a diferença na qualidade de vida dessas pessoas. Então fica com a gente, o De Bem com Você volta já já. Estamos de volta, agora a gente vai entender melhor como é viver com aquela doença que a gente está falando aqui, popularmente conhecida como ossos de vidro. Essa é uma condição rara que causa muita fragilidade nos ossos e exige cuidados especiais no dia a dia. O repórter Rafael Ramos conta pra gente essa história. Então, doutor Fabiano, vamos conferir? Vamos lá. Olá, Gi, tudo bem? O tema do programa de hoje é de extrema importância, doença nos ossos. Entre elas está a osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de vidro. Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar, poucas realmente compreendem como é a rotina e os desafios por quem enfrenta essa doença. É o caso da Regina, de 67 anos, que tem a vida marcada por desafios e muita fé. Os primeiros sinais da osteogênese imperfeita foram identificados pelos pais quando ela tinha apenas 8 meses de idade.
A deficiência, as crianças nascem, porque ela é genética, né? Então, eu nasci com osteogênese imperfeita. E meus pais, quando eu tinha 8 meses, eu não ficava ereta, a cabeça tombava. E o corpo também. Com o passar do tempo, a doença foi se desenvolvendo e surgiram os primeiros problemas. Em 59, eu completei 1 ano e a minha mãe falou, ela deve ter algum problema, porque ela não fica retinha. Mas com o passar do tempo, quando eu cheguei na faixa de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, eu comecei a ficar bem firme. E nessa época, eu comecei a andar e tive o primeiro tombo e a primeira fratura no fêmur. Eu fiz 23 cirurgias corretivas e tive 261 fraturas. Eu já quebrei o que você pode imaginar. Uma fratura que eu tive, um tombo que eu levei do próprio corpo, eu tive 8 fraturas em um tombo só. Mais do que os desafios, essa história é marcada pela superação. Com apoio, Regina conseguiu ter uma vida normal. Ela é mãe de 3 filhos, 2 biológicos e uma adotiva. No Brasil, a estimativa é que cerca de 12 mil pessoas vivam com a osteogênese imperfeita. No mundo, a condição afeta entre 1 a cada 10 mil e 1 a cada 20 mil nascidos. Com base nesses números, acredita-se que existam cerca de 500 mil de pessoas com a doença em todo o planeta. Mas esse número pode ser ainda maior. Muitas regiões ainda faltam diagnósticos e registros adequados. E foi pensando na luta de cada um desses pacientes que Regina criou a Associação Beneficente Anjos de Cristal. O propósito, oferecer apoio e esperança para quem tem ossos de vidro. Eu tenho a deficiência, então eu oriento as mães sobre a causa. E eu notava que muitas não tinham condições nem financeiras e nem alimentação, uma série de coisas. Aí eu pensei, falei, quer saber? A minha mãe, aonde eu piso, a minha mãe fez muita caridade. Pois eu vou fundar uma obra e fazer caridade. Não é nada fácil ser forte quando se tem uma doença que te deixa tão frágil. Mesmo assim, é possível ter qualidade de vida com uma rede de apoio bem estruturada, resiliência e, principalmente, esperança. Não pare de lutar. Sempre avante. Não se limite com a sua deficiência. Tenha fé, tenha força de vontade, porque o mais importante é a força de vontade. Aquela que habita dentro de você é que te fortalece todos os dias. O mais importante é a força de vontade. Muito bonito isso que ela falou, né, doutor? Muito obrigada, Rafael, por compartilhar essa reportagem tão especial com a gente. Eu agradeço também, é claro, a Regina Espósito, que criou a Associação Beneficente Anjos de Cristal, uma rede de apoio a pacientes e familiares que enfrentam o desafio dessa doença que a gente acabou de falar aqui, ossos de vidro. Doutor Fabiano, eu imagino que a parte da saúde mental também precisa ser bastante cuidada nessa fase dessa doença, né? Assim, o apoio emocional, de repente psicológico, qual a rede de apoio que envolve o tratamento quando, no caso de uma doença assim? Tá. A parte psicológica ela é muito importante não só para a criança, mas também para a família em geral, para a mãe, para o pai, para os irmãos, porque é uma criança que vai demandar muitos cuidados. E a gente tem, como eu citei no começo, no primeiro bloco, a gente tem tipos de osteogênese. E dependendo do tipo de osteogênese, assim como essa da reportagem, as fraturas são muito comuns. Então, por exemplo, eu já tive pacientinhos que tiveram osteogênese imperfecta que emendavam um gesso no outro. Ele quebrava, fazia uma fratura, a gente moldava um gesso para ele, a hora que tirava o gesso ele já quebrava de novo, já tinha que restabelecer o gesso nele. E além disso, vai tendo muitas deformidades também. Então, uma criança dessa, ela precisa de uma restrição maior. E uma criança, você explicar e você desenvolver isso na cabecinha dela, é bem complexo, bem complicado.
E além da psicologia, além da parte mental da criança, a gente tem a parte da fisioterapia, que ela não pode parar de fazer exercícios, que uma coisa também que estimula o osso a desenvolver é a carga, é o peso, é os exercícios. Então ela também não pode parar de fazer, mas ela não pode, ela tem que ter muito cuidado, muito mais do que uma criança normal, porque a criança normal já fratura às vezes. Então, ela tem que ter muito mais cuidado e muito mais segmento nisso aí, porque senão ela vai ter fraturas e o que a gente faz aí na prevenção? É evitar as fraturas e quando tiver as fraturas, tratar as fraturas. Então, ela tem que ter uma rede de apoio da psicologia, da fisioterapia, nutricional também, da parte da nutrição. Então, é uma rede de apoio bem grande que ela precisa ter, porque já é um desenvolvimento, os tipos mais a menos já é difícil. Agora, os mais graves, então, o paciente às vezes fica internado no hospital 2, 3 meses, sai, já tem várias fraturas em seguida, porque tem fraturas que são cirúrgicas. Então, às vezes ela fratura e tem que operar. Aí ela acaba de fazer uma cirurgia, vai e quebra de novo em outro local, aí tem que operar de novo. Entendi. Tem uma criança que fica muito tempo hospitalar, muito tempo com imobilizações, então isso tudo tem que ter um acompanhamento geral, multidisciplinar. Por isso que é muito bacana contar com pessoas, né, como a gente acompanhou na reportagem, que criam essa ONG, né, que ajuda essas famílias. Uma rede de apoio ali entre eles sabem, né, o que eles passam. Sem dúvida. E aí se ajudam. E também dividem, né, os problemas, sim, claro. E conseguem desabafar também um com o outro, isso aí é bem importante, bem legal. É uma rede de apoio fundamental. Agora, já que a gente está falando dos riscos da queda, você sempre fala aqui sobre a osteoporose, Sim. que é uma das principais doenças aí que acomete, né, as pessoas, e a mesma questão, né, a família também, os familiares precisam tomar muito cuidado, o paciente, com as quedas, né, Precisa, porque uma queda... Principalmente com o idoso, né, a maior causa de fraturas é fraturas no idoso. E a gente tem vários, a gente tem um site da SBQ, que é o qual eu faço parte, que é da Sociedade Brasileira de Quadril, que a gente tem vários dicas para você evitar as quedas, principalmente no idoso. Então, evitar tapetes em casa, evitar degraus, evitar no banheiro colocar um corrimãozinho para ele poder ter um acesso melhor, porque ele escorrega no banheiro. Tem várias dicas para você realizar na casa dos seus pais ou na casa de parentes mais idosos ou de conhecidos mesmo mais idosos, para você evitar as quedas, porque as quedas geram fraturas, sem dúvida nenhuma. Você viu ela citando que ela teve uma queda que gerou 8 fraturas nela. Por ela ter osso de vidro, osteogênese imperfecta, ela tem um número até maior de fraturas. Mas não significa que também tem os ossos normais e tem uma osteoporose, não vá quebrar quando cair em casa. Sim, sim. Por isso que a gente repete de novo a tecla. Antes do intervalo, prevenir é muito melhor do que tratar. Isso aí. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre prevenção, hábitos saudáveis e os tratamentos mais modernos para manter os ossos fortes e saudáveis em todas as fases da nossa vida, né? Que o Dr. Fabiano já falou aqui. Começa desde bebê e vai a vida inteira. Não sai daí que o De Bem com Você volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre a saúde dos ossos. E agora o Dr. Fabiano Moura vai compartilhar dicas valiosas para cuidar bem do nosso corpo e evitar complicações no futuro. Dr. Fabiano, a gente volta de novo àquela tecla, né? Como cuidar direitinho desses ossos e evitar fraturas, não só para quem tem alguma doença nos ossos, as pessoas também que são saudáveis, algumas medidas aí no dia a dia são fundamentais para cuidar dessa parte do corpo, né? Sim, sem dúvida. E são vários sistemas, né, desse cuidado. A primeira parte, né, sem dúvida nenhuma, é a parte da nutrição. Você escolher bem os alimentos, você escolher... Aí tem aquele dito popular que fala assim, não, é só tomar leite, só tomar leite. Não, não é só tomar leite. Mocotó. Isso é mito, né? É bom, gente, mocotó é mito. Mocotó é bom, é gostoso, mas não é ele que vai te evitar de você ter uma osteoporose no futuro. Tá, perfeito. Mas você ter uma alimentação rica em cálcio e às vezes... O
pessoal pensa só em leite e queijo. O queijo realmente ele é bastante rico em cálcio, mas a gente tem vários legumes, várias verduras que também são ricas em cálcio. Por exemplo, o próprio brócolis tem uma quantidade rica também. Então, ter uma alimentação balanceada, ter uma alimentação regrada, evitar quanto menos enlatado e mais naturais, melhor. Também os cuidados na parte de meio de vida, você fazer uma atividade física, você fazer um esporte, você fazer, você ativar seu corpo, até como a gente estava conversando no segundo bloco, você ter a carga, o peso, você solicitar peso no seu osso, ele também vai ajudar a desenvolver o seu osso e ter uma resistência. Tanto que pacientes, por exemplo, que vão para a cadeira de rodas, eles, na grande maioria das vezes, quase 100%, eles vão desenvolver uma osteoporose. Por quê? Porque eles não têm carga, não têm peso. Então é bom fazer um esporte. E aí a pergunta mais comum, né, qual o melhor esporte? Sim. O melhor esporte para você desenvolver uma qualidade de vida e ter uma boa velhice é a musculação. Porque além dela desenvolver a parte muscular, você ter uma independência muscular quando ficar mais velha, você vai ter também um incentivo e uma estrutura, uma melhoria na estrutura óssea e articular. Mas eu costumo falar o seguinte, o melhor esporte é aquele que você gosta, porque é aquele que você vai fazer. Não adianta você obrigar uma pessoa a fazer musculação, que ela vai acabar desistindo, vai parando, às vezes acha chato, às vezes, e vai acabar não fazendo. Mas se for optar e escolher e falar, não, eu quero um esporte somente para melhorar minha saúde, a musculação é um bom esporte para isso. Mas a gente tem vários outros excelentes esportes, a natação, a própria caminhada, e aí alguns pacientes confundem, isso é que é importante, que assim, eles acham o seguinte, esforço físico não é igual atividade física. Então ele fala assim, não, eu trabalho, aí eu subo e desço escada 20 vezes, ou eu trabalho então eu já subo os deveres, eu já faço. Não, isso é um esforço físico. Atividade física, a diferença do esforço físico para atividade física. A atividade só vai se tornar atividade física quando você fizer aquilo pelo menos acima de 20 a 30 minutos. Porque aí você mexe com a sua parte cardiológica, você mexe com a sua parte muscular, você mexe com a sua parte óssea. Se você fizer um esforço físico 5 minutos, depois para, fica meia hora, depois mais 5 minutos. Você pode fazer 20 vezes no dia que você fala, eu malhei uma academia, porque eu fiz 1 hora de atividade física. Não, você não fez uma atividade física, você fez um esforço físico. Perfeito, ótima Então, isso é bom a gente diferenciar. Perfeito. E para os pacientes que têm osteoporose mesmo, ou por alguma patologia, ou por alguma... É necessário procurar o especialista, porque todo mundo fala assim, não, é só aumentar cálcio, toma cálcio, acabou. Toma cálcio que você vai melhorar. Não. Às vezes o paciente tem osteoporose e ele tem uma alimentação normal em cálcio. Ele não tem, a fixação do cálcio. Então ele tem que tomar um fixador de cálcio. Às vezes ele não tem a vitamina D, que sem ela no corpo e sem o sol, você não vai metabolizar o cálcio e ele não vai para dentro do osso. Às vezes você faz um exame no paciente, um exame sanguíneo, e no sangue o cálcio dele está normal. Mas ele não está jogando aquele cálcio do sangue para dentro do osso. Então, tudo isso tem que ser analisado. E para analisar isso, somente um especialista. Sim, não, você já respondeu que seria a minha próxima pergunta. Que é justamente sobre isso que eu estava pensando aqui em comentar. Porque o que acontece? Com essa vida nossa agitada, essa correria do dia a dia, às vezes não dá tempo de preparar um brócolis, né? Como você citou, que é um alimento ótimo no segundo bloco. Aí as pessoas entram para suplementação. E muitas vezes que o colega toma ou que outra pessoa toma. Então, aí não vai adiantar nada. É importante procurar porque às vezes ela está tomando uma vitamina D, mas o problema dela é na absorção do cálcio. Às vezes ela está tomando cálcio, mas não, ela tem o cálcio normal. O problema dela é na vitamina D, então ela não vai resolver o problema dela. Doutor, você falou sobre as atividades físicas, mas assim, a corrida de rua é considerada uma das principais vilãs aí quando o assunto é lesão ou não? Existem outras modalidades? Não só a corrida de rua. A gente tem várias modalidades que têm as lesões. Tanto que eu, como um apreciador das atividades físicas, eu pratico jiu-jitsu, eu pratico musculação, eu pratico natação, eu pratico várias modalidades, mas
Cada modalidade tem as suas lesões específicas. O tênis, uma tendinite, o crossfit, às vezes lesões na coluna, o próprio jiu-jitsu tem lesões no quadril e joelho, o jogador de futebol, lesões no joelho, tornozelo. Então, todo o esporte, ele tem a sua lesão ali específica, não só a corrida também tem, Sim. muito tornozelo e joelho. Mas você fazendo de forma adequada, de forma de preferência, com acompanhamento de um profissional, você só tem a ganhar fazendo atividades físicas. Ai, perfeito, com certeza. E isso não só para os ossos, mas para o corpo todo, né, doutor? Sem dúvida, para a parte cardiológica, para a parte muscular, para a parte pulmonar, para todo o organismo. Perfeito, muito bom. Olha só, doutor, nosso tempo já acabou. Muito obrigada pela sua participação. Pena. Que pena, é rápido. verdade. Mas vamos te convidar outras vezes, Tá viu? joia, volte sim. Olha só, gente, e você que nos acompanha, lembre-se, cuidar da saúde dos ossos é cuidar também da sua qualidade de vida. Nós aprendemos aqui com as dicas do Dr. Fabiano que pequenas mudanças no dia a dia fazem uma enorme diferença. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado com outro tema especial e eu espero você. Enquanto esse encontro não acontece, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço você já sabe, né? É muito fácil. @TV Câmara SJC. Até a próxima!